Bom dia, graça e paz. Tudo bom, meus queridos? Então, meus irmãos, eu estava aqui fazendo meu devocional e estava lendo o texto de Mateus, capítulo 6, nos versículos de 9 até 13, e estava observando como Jesus nos ensinou a nos comportar. E aqui ele fala de algo muito interessante. Para muitos, ele ensina a orar. Sim, é um fato, ele ensina a orar. Mas Jesus não está falando apenas de uma oração. Ele não está falando apenas de um mantra, de uma repetição. Ele está colocando aqui algo muito especial. Ele está falando sobre a oração que é ouvida e sobre o nosso serviço ao mundo. Por que nós fomos enviados ao mundo? Quem somos nós? Então ele fala que nós somos filhos. E é interessante como Jesus fala que somos filhos. Ele fala que somos filhos por causa do tipo de oração que ele ensinou. Que oração é essa? Qual a diferença que ela faz? É a oração de um filho para o seu pai. Por isso ela começa assim, vou ler para vocês. Quando vocês orarem, vocês precisam saber que precisam orar dessa forma. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. É interessante as várias características dessa oração que Jesus ensinou. A primeira frase diz, Pai Nosso. Então, qual é o tipo de oração que o Pai ouve? É aquela feita pelos seus próprios filhos. Por isso ele começa a dizer, Pai Nosso, que estás no céu. Porque Jesus, diz a Escritura, é o primogênito dentre muitos irmãos. É por causa do caráter de Cristo e daquilo que Cristo se submeteu a viver e fazer em obediência ao Pai que nós nos tornamos filhos. Então, como filhos, devemos orar ao nosso Pai. E não somente ao nosso Senhor, ao nosso Deus. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Deus. Mas foi feito o nosso Pai por meio do sacrifício de Cristo. Venha o teu reino. Então essa oração também traz algo muito importante. Pai, se aproxima de nós. Porque o homem, quando pecou, caiu e se afastou do Senhor. Então ele diz, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está falando, alinha todas as coisas. Faz com que aqui onde nós estamos habitando seja exatamente igual aonde você está, no trono de glória, no lugar mais alto, nos céus. Alinha todas as coisas. Ele diz, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Muitos confundem, meus irmãos, essa palavra. Mas quando Yeshua ensina a orar dizendo o pão nosso de cada dia nos dá hoje, ele não está falando do pão cotidiano, do trabalho que podemos produzir com as nossas mãos. Ele está falando justamente daquilo que alimenta cada família, cada homem que crê no Senhor. Ele está dizendo, alimenta-nos de você, porque nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos entender que quando oramos dessa forma, dai-nos o pão de cada dia, está falando, dai-nos a porção de quem você é, no nosso espírito, para que o nosso homem interior não se corrompa. É disso que Jesus está falando. E ele diz, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a todos os que nos têm ofendido. E Yeshua está ensinando algo tremendo aqui. Ele está dizendo, olha para nós como nós olhamos para os outros. E ser misericordioso. Perdoa todas as nossas transgressões e os nossos erros, assim como nós olhamos para o próximo e sabemos tratar ele com compaixão e sabemos deixar eles seguros. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele está nos ensinando que enquanto estivermos nele, a sua presença
é maior do que qualquer coisa que está ao nosso redor. Não há mal nenhum que possa nos atingir quando ele está estabelecido dentro do nosso coração, assentado no trono, através do Espírito Santo. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Nós devemos entronizar o nosso Pai na nossa vida, nos nossos atos, no nosso coração, para que o nosso espírito seja totalmente dele, para que toda a nossa vida, as nossas atitudes, tudo que fazemos de forma cotidiana, venha representar o Pai que está sentado sobre todos e que reina sobre todos. Lembre-se, Jesus nos ensinou a orar e ele também nos ensinou que o Pai não ouve quem repete todas essas coisas falando todos os dias. Ele ouve a filhos. Então, quando orarmos o Pai Nosso, devemos orar como filhos, na certeza de que seremos ouvidos, na certeza de que seremos atendidos. Devemos orar conforme fomos ensinados pelo nosso irmão mais velho, pelo primogênito de Deus, pelo unigênito do Pai. Essa é a meditação que eu estava fazendo hoje e esse é o devocional que eu tenho para cooperar e entregar a vocês. Um grande abraço, meus irmãos, e até a próxima.